Bom dia! Seja muito bem-vinda. Tô aqui tomando um café enquanto a gente aguarda que as pessoas cheguem na nossa live. Ontem, no Clube Constelação Online, nestas lives que a gente faz pela manhã, trazendo os conhecimentos da constelação, a gente realizou, foram 113 lives. Mas a live não ficou salva, cancelou, né? Bom dia, Jéssica! E eu perdi aquele conteúdo. Então, eu tinha lido um pedacinho e eu vou reler esse pedacinho hoje para ficar essa parte também gravada, já que ontem, infelizmente, a gente perdeu o conteúdo da live de ontem. Eu vou avisar as pessoas, vou enviar pelo aviãozinho, já que o Insta não tá mais fazendo esse movimento, a gente faz manualmente, né? Envia para as pessoas que a gente entrou na live, para que todo mundo possa participar e aprender um pouquinho mais. Então, só um pouquinho enquanto eu vou avisar. A Grace hoje vai entrar também na live para ela dar continuidade nos ensinamentos que a gente estava falando ontem sobre o Axis. Bora lá, deixa eu mandar mensagem aqui. Pronto. Bom dia. Delô já entrou, Maíra já entrou. Andréia, bem-vinda, bom dia. Então eu tava pausada ali porque eu tava mandando mensagens para que as pessoas possam ver que a gente entrou na live e possam participar. Ontem a live não ficou salva e eu vou ler novamente aquele conteúdo, visto que é algo bem importante, que é sobre a relação de ajuda dos pais com os filhos, sobre essa consciência que a gente deve tomar, né? E... Opa, sério que eu não marquei? Sério que eu tirei o papel? Ah, não, tá aqui. E ontem algumas pessoas, bom dia, Samantha, algumas pessoas me perguntaram, né? Ah, Morgana, a minha situação é essa, meus filhos moram comigo. Eu tô prejudicando realmente? A gente sorri e a gente precisa olhar dentro do campo de constelação sempre. Bom dia, Cris. Eu digo que cada ser é único. De forma geral, a gente considera que é muito favorável com que os filhos saiam novos de casa, para eles terem essa força que faz parte de um processo neuroquímico do nosso corpo, de estar pronto para ir para a vida. Bom dia, Cris, bom dia, Tati, Jaqueline, seja bem-vinda. Que depois que passa muito tempo, eles ficam como bebezões dentro de casa, né? E aí eles não têm aquela força, aquela garra que numa idade mais jovem teria. E aí tem alguma coisa, né? Que é bom olhar a questão das dores que tem nesse pai e nessa mãe. Muitas das vezes tem questões que esse pai e essa mãe não curou ainda com seu pai e com a sua mãe. Então, a questão tá lá no avô e na avó, aí o neto tá sofrendo as consequências. E às vezes você não quer ver seu filho emburrado com você, e é isso que o filho vai ficar emburrado quando ele não recebe tudo de você, né? E aí o bancar esse desencontro, esse desalinho, às vezes é muito desafiador. Beijo, Samantha, bom dia de trabalho para você. Sabe, vou te mostrar outro dia que você vinha aqui em casa, Samantha, não sei se você tá ainda na live. Minha mãe me deu uma Bíblia de 79, acho que é isso. A Bíblia acho que é do ano que eu nasci. E ela tem uma foto do Papa abençoando a igreja onde tu trabalha, na Nossa Senhora de Salete. Tem uma foto da imagem de Nossa Senhora de Salete e diz que é quando o Papa João teve em
em Curitiba. Quando tu vir aqui em casa eu vou te mostrar. Até eu gostaria de encontrar alguém que fizesse restauração, porque a mãe perdeu, a capa desgrudou, né? E ela acabou jogando a capa fora, que eu acho que a capa era linda. A Bíblia tem a minha idade. E tem a foto, tem fotos de várias igrejas do Brasil inteiro, várias catedrais bem lindas, e tem do Papa João. Daí ontem eu estava folheando e eu disse, uau, olha só, isso aqui é da Igreja Nossa Senhora de Salete, que linda. Bom dia, Silvia. Então, Samanta tem um excelente dia de trabalho, e todo mundo que pode passar aqui um pouquinho e tem que ir. Espero que a live de hoje fique salva, né? Não aconteça o que aconteceu na de ontem. Para quem fica na live, vamos fazer esse estar presente. Vamos sorrir pra gente. Coloque esse sorriso no seu rosto e sorria para cada celulinha do teu corpo. Experimenta como é que você fica. Inicialmente percebe como é que teu corpo tá. Percebe, normalmente as tensões aqui, né? Os acúmulos que se deixa aqui, que não nos pertence, que a gente envia para os outros, com partículas de mais consciência, como ensina no Axis. E que a gente possa sentir o pulsar do nosso coração. Ontem eu comecei a falar um negócio para vocês e depois eu parei, eu acho, e eu não concluí. Na quarta-feira à noite, quando a gente faz o Encontro das Mulheres, que é um grupo onde a gente se encontra no Zoom, e é onde a gente tem só mulheres e a gente cuida uma da outra e traz sempre alguns ensinamentos. E a gente estava num bate-papo sobre esses desafios que a gente está passando. E aí eu senti de abrir esse livro, que é um livro muito maravilhoso. E a gente achou incrível, porque eu abri ele como ele me pediu e vinha assim, acesso direto à informação. O acesso à informação fora dos meios normais favorece a muita cura. Olha só, já era para eu ter feito uma postagem sobre isso. E aí agora me deu vontade de falar isso para vocês que estão aqui na live. O acesso à informação fora dos meios normais favorece muito a cura. Sabe? Desliga a TV, desliga os telejornais, desliga a rádio. E bora perguntar aqui para o nosso corpo, para o nosso ser. Bora ativar novamente a nossa inteligência maior. Sabe? De perceber qual é o melhor lugar para eu estar. Sabe? Abrir as anteninhas assim e sintonizar com esse planeta inteiro, com esse cosmos inteiro. E perceber o que vale a pena viver nessa existência. Percebe talvez o quanto de adoecimento o teu corpo e o teu ser estão por você viver numa cidade de pedra. Por você viver num edifício, por exemplo. Longe do contato com a terra. De você ter parado aí 1 ano e pouco dentro de um apartamento fechado com pouquíssimo tempo, de estar vendo que nem eu tô vendo aqui, ó, vários pássaros passando atrás de mim, com o pé na terra, né? Eu caminho o dia inteiro aqui em volta no meu terreno, na minha casa, o quanto isso me faz bem. O quanto a gente tem que estar atento às percepções. Eu sempre morei em casa, eu tive pouquíssimas épocas da minha vida que eu fui morar em apartamento. Na época da faculdade, na época que eu fui morar com os meus pais, que eles se mudaram de cidade. Eu terminei a faculdade e voltei a morar com eles, e eles tinham se mudado de cidade, eu tinha ido morar em apartamento. E eu percebi o quanto aquilo me fazia mal, de estar longe do contato com a terra. Para mim isso me faz mal. Quando eu vim morar em Curitiba, eu comprei um apartamento dentro de um condomínio, onde tem toda a área de lazer, que dá para circular, caminhar. E eu aguentei 3 anos, porque eu percebia que aquilo me fazia muito mal, de estar colada junto com vários
talvez isso também, né? Vários apartamentos, várias famílias ali, todo mundo junto e misturado. O quanto isso me embolava inteira. E eu aluguei meu apartamento e resolvi alugar uma casa e ir morar numa casa. Então, às vezes você tá numa cidade que não é para você estar. Você tá no meio que não é para você estar. Sabe, tem desafios em sair do lugar? Claro que tem, né? Eu vim para Curitiba, comprei um apartamento e como assim? Compro um apartamento, depois alugo o apartamento e vai alugar uma casa para morar? Né? Parece que não faz sentido dentro da lógica quadrada que normalmente nos ensinaram. Mas eu sempre busco pela minha saúde, pelo meu estado de bem-aventurança. E talvez você tá aí amarrada em padrões de leis morais que te disseram sobre certo e errado e você esqueceu de se perceber. Então, bora se perguntar, se perceber. Quando você acessa esse saber maior que está longe dessas informações, você se cura. E ali tem todo um capítulo, né, dentro desse livro. É o capítulo 17, olha, eu deixei marcadinho. E ele vai falar desse sentido sinestésico, que é o se perceber, se sentir. Verdade que eu estou onde eu realmente devo estar? Ou eu estou seguindo a regra de outra pessoa e não a minha, da minha existência? Sabe quando eu falo aqui que tá tudo bem? É óbvio que eu gostaria muito que as pessoas entendessem, e eu tô percebendo que a gente precisa, aquilo que outro dia a Dilene falou, de uma revolução, e as pessoas estão se movendo para fazer uma manifestação no dia 7 de setembro, e eu tô dizendo que essa manifestação fosse semelhante ao que está acontecendo na Europa, que as pessoas entendessem que é abusivo demais obrigar alguém a fazer uma coisa que ela não aceita e que deve ter alguma coisa muito terrível, né? Somar 2 mais 2. Por que estão querendo obrigar as pessoas a fazer essa picada? E aí eu percebo que precisa meter a cara aqui e talvez sair nas ruas e fazer manifestação, coisa que eu nunca fiz na minha vida e pela primeira vez eu tô sentindo vontade de meter a cara. E aí eu penso, nossa, eu tô indo para um lado, né? E eu sempre fui de observar tudo. E ao mesmo tempo, uau, tentando manter a força e a fé numa confiança maior, mas percebendo que muitas coisas vão acontecer nesse planeta. Respeitando quem é totalmente a favor e que por não ter tido efeito colateral acha que não tem problema nenhum, né? Que não consegue perceber que existem doenças que já mataram muito mais pessoas e que teve toda uma manipulação muito pesada para deixar as pessoas num padrão de medo absurdo. Portal Girassol perguntou o nome desse livro. Esse livro chama Mãos de Luz, é da Bárbara. É uma das que ensina tudo. É o principal livro de guia de cura através das energias, né? Não é em si sobre reiki, frequências energéticas diferentes, mas sim sobre a própria energia do nosso corpo, né? Vai te ensinar absolutamente tudo sobre imposição de mãos, sobre os nossos chakras. É um livro muito antigo e maravilhoso. É o livro que mais ensina sobre o campo energético, o nosso campo energético. Para terapeutas é um dos principais livros que deve ser lido. Eu conheci esse livro na década ainda de 90, graças a Deus, porque eu tenho uma amiga que foi fazer formação de naturopatia na Unisul. Eu fui fazer farmácia, ela foi fazer naturologia, sinto muito, naturopatia eu fiz numa outra universidade, naturologia chama o curso. E aí ela comprou esse livro na época e eu conheci esse livro através dela. Bom dia, Fábio! Como está essa mamãe nova? Bom dia! Suelen, seja bem-vinda, bom dia. Fábio, conta para nós como você está. Como está a família?
Todos bem saudáveis? Quase voltando às atividades físicas, quase voltando pro CrossFit. Como você está? Ai, que delícia! Ela é uma princesa, todos muito bem, que lindo! Ontem eu e o Luiz, a gente estava rindo, porque a minha sobrinha de 2 anos e meio, a nossa afilhada, ela estava aqui, ela ficou aqui em casa domingo, peguei ela, ela foi embora na segunda. E eu disse, ai, a princesa da Dinda. Ela olhou pra mim e disse, eu não sou tua princesa, eu sou princesa do meu Dindo. Porque o Luiz vive dizendo que ela é a princesa dele. Eu digo, como criança, aprende tudo muito rápido, né? Como realmente a gente é um serzinho moldável. Ai, que delícia, Fábio. A Fábio tá dizendo que nem parece que eles têm bebê em casa, que ela é bem tranquila. E hoje ela tá fazendo um mês. Parabéns, 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 parabéns. Que delícia! Quero te ver, quero ver ela. Agora, dia 5, eu vou para Itapema, que é aniversário do Bento, de 1 ano. E o Bento da Adri. E do Gaita. E se for possível, eu quero ver vocês. Delícia. Nosso mais novo bebê Portal Ilumina. Bebê. Junto com o da Bárbara. Veio um casal de luz pro nosso Portal Ilumina. Ah, que lindos. E quero ver vocês depois, todo mundo junto num retiro. Que delícia. Vou mandar mensagem pra Bárbara também. Ai, que alegria! O Bento vai fazer 1 ano agora, dia 5. O Bento é uma bênção. E eu vou fazer um bate-volta pra ir lá ver ele. Semana que vem a minha irmã vai casar no dia 1º, que é uma quarta. Aí eu vou celebrar o casamento. E no dia 2 é meu aniversário. E aí a família vai estar toda aqui. E aí dia 5 eu vou fazer um bate-volta, porque é feriadão, né? Dia 7 é segunda-feira. Por sinal, vai ser o primeiro depois de muitos anos. Eu acho que desde 2018 eu faço retiros no 7 de setembro. Eu faço celebrar a vida no 7 de setembro. Mas esse ano a minha irmã ia casar, tinha o aniversário do Bento. Eu disse, tá bom, esse ano eu não faço retiro. Mas eu tô sentindo, ai, o que eu preciso fazer, porque eu tô com uma vontade de reunir o grupo todo. Voltou. Uma vontade de estar com o pessoal do Portal Ilumina, pra gente celebrar esse ano, essa vida, pra gente ativar, né? Esse final de semana agora, sábado, a Grace vai vir aqui pro espaço pra gente conduzir, pra ela conduzir, né? Ela que é a facilitadora, o facelift. E vai vir algumas pessoas. E aí tem uma que queria estar, mas não pode, que é a Maísa. E aí a gente falou, a Maísa disse, Morgana, tarde da noite eu posso, porque eu vou estar numa pós quando terminar, porque eu quero estar muito junto com vocês. Por quê? Porque foi um ano de grandes desafios, né? E o quanto é contribuição quando a gente se reúne num grupo que pelo menos tem alinhamentos e pensamentos de visão, de sentimentos, né? Que aquilo ancora e dá uma força pra gente. Bom dia, Graça! Linda Graça! Ai, que maravilha! Saudade de você! Como pode melhorar, Fabi? Ai, esses bem Portal Ilumina são uma bênção mesmo. O Bento, ele parece um budinha, né? A coisa mais linda. E agora tu disse que a tua também é super quietinha, abençoada. Vou perguntar pra Bárbara como está o menino dela. E são babies iluminadas. São realmente dessa nova era, dessa nova visão. E a gente respira e agradece.
Ai, que linda. A Fábio colocou aqui, ó. Foi mesmo, estou sentindo muita falta de estar com vocês. Ontem comentei que preciso estar junto de vocês. Bora participar, Fábio, de um encontro do Ser Mulher Online. Eu sei que a gente fica bastante tempo junto às vezes, mas favorece, sabe? Quando não dá para fazer presencial, a gente fez um encontro presencial esse ano, o online é bem gratificante. Eu não sei se tem alguém aí das meninas, eu não lembro se já entrou alguém das meninas, acho que tá a Tati aí, né, Tati? Tati, se tu tá aí, fala como é bom os encontros online das mulheres. Qualquer mulher pode fazer parte. A gente já tá aí alguns meses juntas, mas pode entrar na hora que perceber, porque uma acolhe a outra nos processos. A Tati tá ali, sim. Nos processos que tá passando, nos desafios, né? Aí sempre chega uma clareza, um recurso que a gente pode aplicar naquele desafio que a gente passou naqueles dias, né? Às vezes a gente fica 15 dias sem se ver, às vezes a gente fica uma semana, às vezes passa mais de um mês, como foi agora, que o mês de julho eu fiquei praticamente todo sem atender e parei até o movimento do Ser Mulher Online. Ó, a Tati botou aqui, ótimo, precisamos estar em mulheres, é maravilhoso, uma ajuda a outra, é muito lindo. Essa quarta-feira agora, a gente o último encontro nosso tinha sido final de junho, 26 de junho, então a gente tinha ficado quase 2 meses sem se encontrar. Olha, me dá vontade até de chorar agora, fiquei emocionada. A gente ficou 3 horas juntas, porque tava com saudade de falar de tudo que aconteceu uma com a outra. E se a pessoa não pode na hora, fica gravado também para depois assistir. A gente também está fazendo a leitura de um livro lá que é muito maravilhoso e trazendo esse saber para o dia a dia da nossa vida, assim, né? Então é uma troca de apoio entre as mulheres. Tem uma que é numeróloga, tem uma que trabalha com as finanças, então uma apoia a outra, sabe? Tu traz a tua contribuição, a Tati tem toda a fé dela que é muito forte, essa conexão, e é tão lindo. E a gente vai fazendo, tem uma que é advogada, então quando precisar de alguma coisa, e a gente vai fazendo essa rede de apoio, bem natural, bem singela, bem familiar, sabe? Não de família que tá na família criada, né? Família criada por vínculos que se criam, né? E não a família que a gente traz biológica, que muitas vezes é kármica e que nos dá desafios. Claro que dá crescimento, porque desafios são crescimentos, né? Mas é aquela família que a gente reúne e quer estar junto para se apoiar, para se nutrir e se fortalecer, né? Outro dia eu vi uma postagem dizendo assim, olha, eu posto aqui não para convencer você que pensa contrário a mim, eu posto aqui para mostrar para as pessoas que pensam semelhante a mim que ela não tá sozinha. Às vezes a gente precisa disso, né? A Fábio botou assim, o presencial foi mágico, vou entrar sim no online, é o que posso no momento. Eu também é o que eu tô podendo no momento, é o online. Então, apesar de algumas mulheres estar me pedindo pra gente fazer novamente o presencial, sim, tem toda a magia do presencial, né? É muito bom estar juntas, pelo menos uma vez no ano, né? Mas o online, ele nos dá ancoragem para o ano inteiro, assim, toda semana, né? Mais ou menos uma vez no mês, 2 vezes no mês, sabe? Trocar essa conversa, ainda mais em anos tão desafiadores como foram esses, né? De a gente ter que se fechar. Então é bem maravilhoso. É diferente. Não é psicoterapia com a Morgana, é uma troca realmente, assim, de uma ouvir a outra. O poder Não sei se a Graça tá aqui ainda. A Graça é uma linda terapeuta, principalmente de um recurso que chama terapia comunitária, que foi desenvolvida por um médico lá no Nordeste, e a Graça trabalha principalmente com essa abordagem, e essa abordagem trabalha com o poder do grupo, o quanto o grupo, quando tu tem um grupo que você fala e eles te escutam,
o quanto aquilo fortalece para você ter uma atitude na sua vida, o quanto o se isolar muitas vezes nos enfraquece e nos fecha muito para a vida, né? Então existe toda uma sabedoria dentro de um grupo, dentro da facilitação de fazer uma conversa terapêutica dentro de um grupo para apoiar. E essa é a ideia do Ser Mulher Online, né? Então, todas que estão aqui estão super convidadas a participar desse grupo. Ele nos enriquece bastante, me agrada demais. Então, vou fazer a leitura novamente. Eu falei aqui no início hoje que eu ia fazer a leitura daquele textinho que eu li ontem, já que a live de ontem não ficou salva. Eu vou fazer a leitura. Por quê, Morgana? Se ontem quem assistiu, assistiu. Porque a minha ideia também... Muitas pessoas me pedem a formação, né? Na constelação, no renascimento, nas abordagens que eu trabalho, de noção de campo eletromagnético do nosso corpo, de cura pelas energias e vários recursos que a gente tem para dispor. E a ideia vai ser, em novembro, dar essa formação de terapeutas para o Portal Ilumina. E aqui, com essas lives, a gente tem muito conhecimento. Então eu quero que toda a leitura desse livro esteja salva nas lives. E como a live de ontem simplesmente sumiu, né? O Insta comeu a live, eu vou ler novamente pra gente. Não vou explicar muito, só vou fazer a leitura. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse texto, pode me mandar mensagem depois pelo direct. Ontem algumas pessoas me mandaram, né? Pela delicadeza que é isso. Só que ela coloca, essa sabedoria aqui coloca muita ordem nas famílias. Se pai e mãe, né? A gente tá falando dos babies lindos aí que nasceram, né? O quanto de amor a gente fica por esses bebezinhos, né? Eu tô aí com o meu filho de 16 e o outro com 14, quase 17, quase 15. Ai, ai, ai. A Tati tem os dela também já grandinho, né? O quanto a gente tem vontade de deixar embaixo da asa e ficar cuidando, né? Como mãe a gente tem esse movimento e o quanto a gente precisa aprender a eles passarem por desafios para eles fazer esses rituais de passagem e começar a se responsabilizar pela vida, né? O quanto não é favorável, né? Eu tenho um conhecido que já estava com 27 anos e morava com a mãe ainda, e a mãe levava o Nescauzinho para ele na cama quando ele acordava, né? O quanto isso é desfavorável, né? O quanto quando essa pessoa casa, a mulher vai passar um trabalhão, o casal vai passar um trabalhão, né? Porque ele espera essa mamãezinha da esposa. Bom dia, marido! Vamos lá, vou ler. E sabe que isso aqui, essa sabedoria aqui, se tem uma coisa que faz a Morgana, e o Luiz já me viu fazendo isso, que me tira do meu centro, sabe? O meu centro é eu ter consciência que o destino de cada um é de cada um e que eu não tenho que interferir, né? Cada um seja responsável pela sua vida e eu pela minha. Mas quando eu tô aí na rua e vejo alguém fazendo uma coisa que eu sei que vai dar transtorno futuramente pelo aquele comportamento, às vezes eu me meto. E aí eu me meto, que a gente diz que eu tenho uma dissociação, né? Eu saio do meu centro, eu dissocio, eu vou lá e interfiro na vida do outro. E aí eu volto rapidamente e digo, yeca, que meleca que eu fiz. Respira e volta pro centro, mas isso me deixa muito nervosa quando eu vejo mães, pais fazendo coisas que enfraquecem seus filhos. Ai, eu respiro. Deixa eu ver aqui, a Jéssica botou, e quando a gente tem uma mãe assim, devo conversar com ela para parar ou eu tomo a postura de não aceitar? Olha só, ai, lindo marido, ele sabe que é para ficar repetindo o mantra A Paz na Terra. Jéssica, a gente respira e faz assim, ó, a gente imagina a nossa avó atrás da nossa mãe, cuidando da nossa mãe. Assim ela vai para o lugar de filha da mãe dela
E a gente aprende a agradecer tudo que os nossos pais nos dão. A gente toma, agradece e a gente vai ter a responsabilidade de fazer algo de bom com isso que eles nos dão. Quando a gente toma com gratidão o que os nossos pais dão, a gente ganha força e oferece para mais pessoas. Quer dizer que a gente tem mais recursos para ofertar para mais pessoas. Percebe como isso chega para você. Quando a gente toma com gratidão o que eles nos dão, favorece bastante, bastante. E eles precisam ver que a gente está assumindo a responsabilidade pela nossa vida e fazendo. Aí eles vão percebendo que a gente tem condições de viver a nossa vida, de viver com o que a gente tem. Quando pai e mãe têm pena dos filhos, é bom perguntar para eles, percebe como é quando a gente olha com pena para alguém? Você acha que isso dá força para a pessoa ou isso enfraquece as pessoas? Então, se a gente tem pais e mães aqui que olham com pena para a vida que os filhos estão levando, percebe se isso vai dar força para o teu filho ou vai deixar o teu filho como um coitado. Verdade que você quer um filho coitado? Então, como seria dizer sim para o destino do teu filho, né? E aí sim, a gente pode chegar, Jéssica, para a mãe e dizer: mãe, eu não sou coitada. Eu vivo com o que me é possível, tá tudo bem. Se você me dá, eu fico feliz e aí eu tenho mais para ofertar para mais pessoas. Cuidar dos animaizinhos, vamos pensar assim. A Jéssica disse assim, que ela é muito grata por tudo, mas ela se sente sufocada pelo excesso de preocupação que ela tem com você. É bem isso que eu tô falando, né? O quanto que eu tô pedindo para os pais olhar para isso, né? O quanto esse olhar de preocupação em cima dos filhos pesa. A Jéssica tá colocando o que um filho sente. Então, como pais, a gente deve perceber o quanto sufoca. Por isso que a Sophie chama de vampiro. Porque suga a energia dos filhos, por isso eles se sentem sufocados. Então, como seria chegar para a mãe e dizer: mãe, eu sou tão grata pela vida que tu me deu, que eu te prometo que eu vou cuidar muito bem dessa vida. Cuida da tua que eu fico feliz também. E aí percebe como é. Quando a gente diz para o outro, não faz isso, aí que o outro fica, principalmente se são pai e mães, eles vão achar um monte de justificativa. Agora, como seria falar assim, né? Ficou leve para mim, tem que perceber se fica leve para você. Para mim ficou muito leve essa frase, né? Dizer: mãe, eu te amo tanto que eu te prometo que eu vou cuidar muito bem da minha vida. Eu vou ficar feliz se você cuidar da sua e a sua mãe também vai ficar muito feliz. Eu acredito que a avó ficaria muito feliz de você cuidar da sua a partir de agora, já que eu cresci e agora eu sou responsável pela minha. Yes, Inara, parabéns. Eu também sempre falo isso. Eu sempre uso o exemplo de Maria. Gratidão por trazer ela aqui. Maria foi um grande exemplo de deixar o filho viver o seu destino. É um dos maiores exemplos que a gente tem na história, né? Porque é um exemplo de grande dor, de grande martírio para uma mãe. E ela entrega. A Maíra colocou aqui: eu opinei muito em situações de filhos de pessoas do meu convívio.
Sabe, eu até não fico opinando. É bem, como é que é? É bem aquilo que eu falei. Eu faço um processo de me separar, assim, de mim mesma, né? Ele é muito rápido. É um mecanismo automático muito rápido e muito rapidamente eu volto pro meu centro de novo. Eu vou lá, dou uma lascada na pessoa e digo: o que você tá fazendo é errado, vai ter essa consequência, e eu volto para mim e digo: nhaca, fiz besteira, sinto muito, o destino é de vocês. Rapidamente eu volto ao contrário também, sabe? Mas na hora eu fico muito virada do avesso, assim, eu baixo uma energia de muita indignação em mim, e a energia da indignação, ela ferra com tudo. Então é um processo de cura que eu faço comigo mesma, porque não é nada favorável. Se meter na vida dos outros é uma nhaca gigantesca que você faz na sua vida. Então, assim, Mayra, se você já fez muito isso, né? Ai, sinto muito, sinto muito, sinto muito. Me liberto de todos os lugares aonde um dia eu interferi. Como eu posso compensar hoje isso? Porque pode ter certeza que isso emaranha a tua vida. São drenos energéticos que tem. Deixa eu ver aqui se tem mais mensagens. Por isso que eu volto rapidamente pro meu centro e vou viver a minha história. A Jéssica botou aqui: sim, ficou muito leve falar dessa forma. A gente deve prestar atenção, sabe? Então o silenciar é muito favorável, porque tu silencia, aí tu reflete numa resposta para dar, e aí tu percebe no teu corpo, fica pesado, fica leve, fica desconfortável. Normalmente eu sinto aqui assim, ó, quando tem uma coisa que é assim, eu digo: opa, não é por aí o caminho. Como se fosse uma energia em mim que me puxa e diz: não, não é por aí o caminho. Aí eu entro em reflexão, respiro. Quando tá bem centrado, aí é o lugar da ação. Aí é o lugar de falar alguma palavra, de manifestar alguma coisa. Pode ver que normalmente quando a gente fez, por exemplo, isso que a Mayra falou que faz e que eu já fiz muito também, é um movimento de piloto automático. Se é um movimento de piloto automático, tá falando de traumas, de memórias informacionais que tem no nosso sistema, que tem na nossa genética, que a gente precisa evoluir. Então eu preciso reconhecer esse mecanismo. Se chicotear, não resolve. Não resolve. Quando a gente não se acolhe, a gente não muda e não faz atualização do nosso sistema. É acolhendo e percebendo. Pode ter certeza que tem dores dentro do nosso sistema familiar correlacionado a isso. Eu vou fazer a leitura então, já que eu não fiz. Chama O Arquétipo da Ajuda, Pais e Filhos. O arquétipo da ajuda. Arquétipo, dentro da psicologia, é como a imagem ideal daquela situação, sabe? Se a gente conseguisse colocar em prática, era isso que mais ou menos a gente deveria fazer. A imagem que está impregnada sobre aquilo é dessa forma. Só que cada família, cada pessoa tem os seus desafios, os seus obstáculos. Mais ou menos assim. Vamos lá, vamos pensar. O arquétipo hoje de um grande corredor. Eu não vi as últimas Olimpíadas, mas eu ainda considero que deve ser o Bolt. Se teve alguém que correu mais rápido que ele, me avisem aqui, porque eu não assisti mais, tá? Mas vamos pensar, uma referência que a gente tem de um treinador no Brasil. Como eu sou, né, de uma geração mais velha, talvez, a ideia que me vem o Bernardinho do vôlei, né? Ele foi treinador por muito tempo da seleção brasileira e por muitas vezes eles ganharam medalhas. Não sei mais nada, tá, gente? Esse ano eu mal assisti. Praticamente eu não assisti as Olimpíadas. Já vem algum tempo que eu pouco ligo a TV para essas coisas. Às vezes eu vi algumas postagens na internet.
E aí vou pensar assim, um arquétipo de um treinador, tá lá a imagem do Bernardinho para mim. O arquétipo de alguma situação, a gente, né? Vamos lá, como a Inara falou, se eu pensar num arquétipo de mãe que respeita o destino do seu filho, eu vou pensar em Maria. Então a psicologia tem os arquétipos correlacionados. Às vezes a gente tem arquétipos correlacionados aos animais, né? Vamos lá, o arquétipo do leão, o que o leão nos representa, o arquétipo do cordeiro, o que o cordeiro representa pra gente. Então, o arquétipo da relação de ajuda entre pais e filhos. É sobre esse o tema que o Bert bota aqui. E ele diz entre principalmente mãe e filhos. E aí a gente aqui tá entre mulheres, né? O quanto aqui tem do nosso saber. E aí eu vou falar ali pra Jéssica, né? Quando a gente não se cura nessas relações com a mãe, nessa troca, o que normalmente favorece a acontecer? Eu ter o mesmo olhar depois quando eu tiver os meus filhos. E aí, Jéssica, eu sei que tu não tem os filhos, mas tu ama demais os cachorrinhos. Tu pode fazer o mesmo movimento em relação aos cachorros. Fazer uma super proteção, uma super preocupação em relação aos animais. Percebe como é isso? Porque aquele movimento de preocupação que a mãe tem sobre você pode fazer contra-transferência para ti em relação aos animais. Como seria respeitar o destino dos animais, né? É interessante isso, né? Porque a energia que passa de preocupação, de querer salvar e fazer o melhor para que aquele outro ser não passe nenhum trabalho e não sofra, é o mesmo. A Jéssica botou, e acho que até por isso não tenho vontade de ter filhos. Tem todo um sufoco aí dentro, né? Quando eu fui ler essa frase, parece que falta até ar para mim respirar. Então, o quanto de libertação pode haver aí, né? E talvez às vezes lá no passado, né, se a gente for olhar histórias de bisavós, pode ser que alguma mãe perdeu seu filho pequenininho e aí carrega essa dor dentro do sistema. Dá uma conversada, Jéssica, para ver se existe alguma mãe antepassada que perdeu o filho pequenininho, para ter tanto essa super proteção em cima do filho, de não querer ver sofrimento no seu filho, né? Ou às vezes a mãe sofre tanto, se sente num sofrimento tão grande, que ela acha que aquele sofrimento que ela tem na idade adulta, o filho também tem, então eu preciso cuidar dele. Por isso também é o olhar de vampiro que a Sophie fala, porque ela bota a dor dela sobre o filho e não olha para si, né? Ontem eu vi um filme indiano que eu fiquei bem mexida, assim, tipo, uau! Eu até quero olhar isso dentro de um sistema, porque foi bem estranho a forma que terminou o filme. É um filme onde uma família americana... se eu contar o final do filme não vai fazer graça e sentido, né, assistir o filme. Eu adoro ver os filmes indianos porque eu sinto muita saudade dos indianos, o jeito que eles levam a vida é muito divertida. Eu acho muito engraçado o jeito que o indiano leva a vida, no bom sentido realmente, engraçado de achar diversão, assim, de ver um jeito muito diferente do nosso de levar a vida, né? Então eu gosto de ver os filmes de Bollywood, que a empresa hollywoodiana dos indianos é a Bollywood, e aí mostrava essa família americana que vai para a Índia, e diz que é muito grande o número disso na Índia, de mulheres que servem de barriga de aluguel. E aí o casal, né, feita a fertilização do casal e colocado na barriga no ventre da indiana, e aí eles pagam lá uma grana para ela, e quando eles vão lá no médico para ver o bebezinho, a médica diz que, observando o bebê no ventre da indiana, o bebê tem síndrome de Down. E aí
A mulher americana entra em desespero e abandona e volta para os Estados Unidos. A Ana tá me perguntando o nome do filme. Vou contar o filme todo aqui, Ana. Eu não me recordo o nome do filme, Ana. Eu sou péssima para gravar nome de filme. A família vai embora e deixa a Indiana lá. Vale a pena ver. Eu não vou contar detalhadamente como é o filme, né? Eles pedem para ela abortar e ela não aborta, porque ela diz, como assim, se é errado matar uma criança depois que sai do ventre, como que não é errado matar a criança quando está dentro do ventre? Ela já traz uma grande reflexão aqui, né? Porque as pessoas dizem, meu corpo, minhas regras, e é bem delicado isso, muito delicado, porque tem um ser ali dentro crescendo, né? Que é totalmente dependente de você, sim. Como a gente nasce dependente, né? Como a gente devia ser muito grata, porque a gente nasce dependente totalmente dessa mãe. Já que a gente está lendo sobre os arquétipos da ajuda, né? O quanto a gente precisa fazer essa conexão de novo de gratidão por essa mulher não nos ter abortado. Quando você acessa que você já fez parte desse corpo, que muitas dizem, meu corpo, minhas regras, e se eu quiser eu aborto, né? Quanto a gente precisa reverenciar realmente e ser grato por essa mãe e cuidar muito bem desse corpo, já que essa mãe não abortou esse corpo e permitiu que eu chegasse aqui, né? O quanto de gratidão precisa haver. Bom, essa moça muda todos os sonhos dela, entra todo num grande conflito. Imagina a cultura indiana, os pais descobrirem que ela estava grávida desse jeito, né? E tem toda uma história bem legalzinho assistir. E aí quando a criança está com 4 anos, o casal americano viu pela internet, porque ela era uma dançarina, eles viram o vídeo e viram que o menino estava vivo. Imagina na Índia, todo mundo moreninho e aquele menino loirinho de olhinho azul, né, americano. Como foi chocante para todos. É bem interessante o jeitinho que o filme foi feito. E aí a família americana vem com tudo de novo para a Índia porque quer o menino, porque o filho é deles, né? Aí pensa, né? A gente fala que depois que os pais dão um filho, por exemplo, para adoção, eles precisam realmente entender que esse filho morreu, né? A gente solta. Por mais dolorido que seja para um pai e para uma mãe, esse destino entrelaçado entre essas famílias, o pai e a mãe que deram o filho, eles precisam entender que deram esse filho. Se eles deram esse filho deles, morreu. E eles precisam concordar com esse apoio que eles receberam de outra família para criar o filho deles. E aqui dessa dinâmica da adoção tem toda uma grande sabedoria, porque a família que recebeu para criar tem que ter todo um respeito pela família biológica, por essa mãe que não abortou. Então é uma troca que precisa haver aqui, né? E aí nesse filme mostra que a mulher pediu para abortar porque achou que o menino ia nascer com síndrome de Down e o menino não nasceu com síndrome de Down. E aí quando ela viu o menino com 4 anos, ela quis tirar o menino da indiana. E a família da indiana entrou em desespero, mas a indiana disse, eu servi só de terreno, né? A semente é deles, esse menino é deles, eu vou entregar. E aí, no momento que vai entregar, ela descobre que aí eles tinham passado na frente de um orfanato e viram uma menina e adotaram uma menina indiana. E aí a mãe americana diz, você vai ficar com ele porque você é mãe dele e eu senti que eu sou mãe dessa menina e vou levar essa menina indiana comigo. É algo bem delicado, né? Tipo, o filme mostra assim no final, se abraçando assim, tipo, deixando esse menino, né? Eu penso a longo prazo isso. E mostra toda uma realidade. No final do filme mostra que se juntassem todas as crianças que têm para adoção no mundo, que são órfãos, geraria o 9º país maior do mundo em quantidade de pessoas.
fala um número de adotados. É absurdo o número de crianças que precisariam ser adotadas que são órfãs nesse planeta, né? E o como fazer o processo de respeito em relação a tudo isso. Então, algo a se pensar. Agora, um filho que é adotado, ele deve levar os dois no seu coração com respeito, né? Eu disse que os pais em si que dão um filho, eles precisam entender que aquele filho morreu, né? Ao mesmo tempo, se uma criança cresce e sente vontade de conhecer seus pais biológicos, ela pode buscar e a família adotiva pode mostrar, né, quem são, e isso dentro de um amor muito maior, considerar tudo, sim, mas sempre respeitando o possível dos pais biológicos, sem exigir ideal de nada. Isso gera uma harmonia no encontro dos destinos dessas famílias. E normalmente, se a gente vai buscar a mapa astral dessas famílias, a gente vai ver que tem entrelace disso. Não sei por que entrou esse tema, mas se entrou deve ter validação para alguém, sempre tem. Nunca eu falo nada aqui que é ao acaso, né? Ainda mais que eu estava falando sobre arquétipos de mãe e filho, sobre essa questão de ajuda, né? Aqui não fala sobre ajuda em si quando temos mães biológicas e mães adotivas, mas é um olhar, né? Então, uma mãe adotiva, se o filho pede, ela deve contar a verdade, né? Crescer numa mentira é sofrido demais. Então, o reconhecer a família biológica é fundamental para esse filho ter força, né? Então, vou lá na Jéssica com os cachorros, né? Eles têm os pais biológicos deles, né? Eu sou a cuidadora. Alivia bastante, porque tem toda essa carga genética que tem um destino correlacionado ali, até nos animais, sim, até nos animais. Vou lá ler. Onde é que eu parei? Os pais dão, os filhos tomam. Deixa eu ler só o que a Inara botou aqui. Existe a possibilidade de um bebê que foi abortado voltar em uma outra gestação da mesma mãe que abortou? Normalmente as mães pensam isso, Inara. Já vi algumas mães pensando isso, tá? Eu nunca vi. Normalmente existe um acordo do tempo que essa alma que foi abortada precisava existir. Tá tudo certo. A gente só precisa fazer uma compensação e um reconhecimento. Essa alma precisava passar só um dia, 2, 1 mês, 3 meses dentro do ventre. Era o tempo necessário de cumprir o processo de evolução desse ser. A gente banca essa culpa por esse acordo entrelaçado entre a mãe e esse filho. Só precisa reconhecer. Mas raramente vem a mesma alma. Porque existe nesse tempo de Kairos, no tempo da jornada das almas, existe um tempo que é cronológico, que é um pouquinho maior, que normalmente vem em gerações futuras. Às vezes vai vir essa criança, vai vir numa sobrinha, talvez, dessa mãe. Às vezes vem como bisneta, dá um intervalo, sabe? Raramente talvez venha na mesma. Eu até hoje não vi, mas muitas me pedem isso para olhar e não é a mesma alma. Normalmente, por sinal, se a mãe não reconhece, quem está cuidando dessa alma abortada é o próximo filho. Então são almas distintas, né? Então, por isso que a gente sempre pede para esse reconhecimento acontecer, porque os irmãos
que chegam depois cuidam dos irmãos que vieram antes e que não tiveram, né? E aí fica pesado muitas vezes para os irmãos descendentes. Agora, se chega a clareza que existe, a mãe se responsabiliza por esse ser e aí os filhos podem seguir. Até hoje, nesses 10 anos, olhando para isso, eu nunca vi, tá? Que seja a mesma. Eu já vi, numa vez, numa constelação, uma bisavó e uma bisneta que, na minha percepção, era a mesma alma. Então, assim, uma distância bem grande, né? 4 gerações aí? 3 gerações, né? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Os pais dão, os filhos tomam. Os pais são grandes, superiores e ricos. Lembra sempre aqui que nessa parte os pais são grandes, superiores e ricos, os filhos pequenos, necessitados e pobres, é quando os filhos são pequenos. Porque depois que os filhos crescem, eles podem ser mais ricos que os seus pais? Claro que eles podem ser mais ricos do que os seus pais. Mas eles devem sempre ter a postura de estar abaixo, nessa visão de entender que o fluxo da vida vem deles e da gente vai para frente. Quando eu me acho maior do que os meus pais, melhor do que os meus pais, eu vou querer fazer por eles. E isso é contra o fluxo, isso é pesado. Entretanto, porque pais e filhos estão ligados por um profundo amor mútuo, o dar e o tomar entre eles pode ser quase ilimitado. Os filhos podem esperar quase tudo de seus pais. Estes estão dispostos a dar quase tudo a seus filhos. Na relação entre pais e filhos, as expectativas dos filhos e a prontidão dos pais para atendê-las são necessárias e por isso estão em ordem. Entretanto, estão em ordem enquanto os filhos ainda são pequenos. Com o avançar da idade, os pais vão colocando limite aos filhos, com os quais estes podem entrar em atrito, amadurecendo dessa forma. São então os pais menos amorosos com seus filhos por colocar esses limites? Seriam pais melhores se não colocassem os limites? Ou provam ser bons pais justamente porque exigem de seus filhos algo que os prepara para uma vida de adultos? Muitos filhos ficam então com raiva de seus pais, porque preferem manter a dependência original. Contudo, justamente porque os pais se retraem e desiludem essas expectativas, ajudam seus filhos a se libertarem dessa dependência e passo a passo a agirem por própria responsabilidade. Somente assim os filhos tomam o seu lugar no mundo dos adultos e se transformam de tomadores a doadores. Então essa fase, que é o rito de passagem, muitas vezes vai vir com atrito e o pai e a mãe precisam ter essa postura firme de colocar esses limites nos filhos, para que esses filhos param de ser aquelas pessoas dependentes que querem, para eles ir para o mundo, doarem e servirem a vida a qual eles receberam de presente um dia. E isso fica leve. E aí cumpre esse destino maior da existência humana, né? Deixa eu ver aqui o que a Inara colocou, só para você entender. Eu tive um aborto na 2ª gravidez e depois tive um filho e depois tive gêmeos. Pensei muito tempo que o bebê que abortei era um dos gêmeos. Que lindo! Então, só... Tu teve um filho, depois tu teve um aborto, depois tu teve outro filho, depois tu teve gêmeos, porque tu colocou o aborto na 2ª gravidez. Então tem um filho da primeira, é isso? São 1, 2, 3, 4 filhos vivos e um que teve aborto, são 5 filhos, é isso, Inara?
é bom olhar e olhar com clareza. Por quê? Porque entender que o abortado tá junto com é o mesmo do gêmeo, às vezes pesa ainda mais o filho gêmeo, né? São 5 ao todo. É importante esses filhos saberem que teve esse aborto e que eles são 5. O meu pêndulo não tá aqui, senão eu confirmava no pêndulo. Ai, tem mais uma menina depois dos gêmeos, então são 6 filhos. São 6 filhos. Que família grande, Nara! Uau, que super mãe você é! Parabéns! Parabéns! Uau! Quanta força você recebeu da vida para ser mãe de 6. Que linda! Então, eu não tô com o meu pêndulo aqui para confirmar, mas é importante olhar. Porque talvez aquilo que você sente que um dos gêmeos é o bebê abortado, talvez um dos gêmeos olha para esse bebê abortado e daí pode ficar pesado para ele, né? E aí a gente precisa separar isso e reconhecer que são 6. Eu vou ler mais um pouquinho, 9:3. Eu não vi se a Grace entrou. Grace, você tá aí? Porque eu falei para ela para hoje a gente fazer a live para ela explicar um pouco mais sobre como vai ser o curso no sábado. Hoje é sexta, né, Morgana? Então, como vai ser o curso amanhã à tarde aqui no espaço desse facelift, que é a liberação dessas memórias, né? Grace, se tu tiver aí, me avisa. Eu não vi se a Grace entrou. Eu vou ler mais esse texto, porque senão essa live fica semelhante à de ontem que não ficou salva. Eu quero dar continuidade aqui. Tudo bem continuarem, pessoal? Sim? Ajudar de igual para igual. Isso aqui é bem interessante, então prestem bem atenção, porque aqui é para todos. Ajudar de igual para igual. Ah, a Grace tá aqui. Grace, olha só, eu só vou fazer a leitura desse texto, daí eu encerro essa live e a gente abre outra live pra gente fazer esse bate-papo, eu e a Grace. Combinado, gente? Espero que vocês possam ficar com a gente. Ajudar de igual para igual. Muitos ajudantes, por exemplo, na psicoterapia e no trabalho social, pensam que precisam ajudar aqueles que procuram ajuda, como pais ajudam seus filhos pequenos. Muitos ajudantes, psicoterapeutas e pessoas do serviço social acham que precisam cuidar daquela pessoa que veio buscar ajuda como se fosse mãe ou pai daquele ser. Isso ferra com tudo. Nós somos seres iguais quando a gente não é pai, mãe e filho. Quando a Grace veio me pedir uma ajuda, nós somos primeiramente seres humanos de igual para igual. Se eu acho que eu sou melhor do que ela, eu ferro todo o processo terapêutico, todo o processo de ajuda. Então, aqui vai falar sobre isso. Como pais, inversamente, muitos que procuram ajuda esperam que os ajudantes se dediquem a eles como pais em relação a seus filhos e esperam receber deles, mais tarde, o que ainda esperam ou exigem de seus próprios pais. Aqui, ao contrário, também acontece. Muita gente vem buscar ajuda esperando que eu seja a mãe boa que ela não teve. Chega falando mal da mãe, o que a mãe não deu, esperando que eu oferte isso. Vai ferrar com tudo. O que acontece se os ajudantes correspondem a essas expectativas? Eles se envolvem numa longa relação. Para onde leva essa relação? Os ajudantes ficam na mesma situação dos pais, no lugar onde se colocaram através desse desejo de ajudar. Passo a passo, precisam colocar limites aos que procuram ajuda, decepcionando-os. Então, estes desenvolvem frequentemente
em relação aos ajudantes os mesmos sentimentos que tinham antes em relação aos pais. Dessa maneira, os ajudantes que se colocaram no lugar dos pais e talvez até queiram ser melhores que os pais, tornam-se para os clientes iguais aos pais deles. Como é que a gente faz para não cair nessa arapuca? Como ajudante, como professor também, que é um ajudante, a gente sempre vê no outro o pai e a mãe atrás da pessoa. Aí impede que eu entre nesse lugar. O nosso corpo reconhece e não vai assumir essa postura. Então ele não entra no piloto automático de se colocar como uma mãe melhor e entrar no lugar dessa mãe. Porque no decorrer do processo vai começar a ficar pesado e eu vou começar a decepcionar a pessoa da mesma forma que a mãe decepcionou ela. A vida ela é muito perfeita e vai fazer com que aconteça isso. Ela é muito sábia, né? Uma grande escola. Muitos ajudantes permanecem presos na transferência e na contratransferência da criança em relação aos pais, dificultando assim ao cliente a despedida, tanto de seus pais quanto deles mesmos. Ao mesmo tempo, a relação segundo o modelo da transferência entre pais e filhos impede também o desenvolvimento pessoal e amadurecimento do ajudante. Vou ilustrar isso com um exemplo. Então, o Bert traz um exemplo agora. Quando um jovem se casa com uma mulher mais velha, ocorre a muitos a imagem de que ele procura uma substituta para sua mãe. E ela, o que ela procura? Um substituto para o seu pai. O inverso também é válido. Quando um homem mais velho se casa com uma mulher jovem, muitos dizem que ela está procurando o pai dela. E ele? Ele procura uma substituta para a mãe. Portanto, embora isso possa soar estranho, quem persiste por muito tempo numa posição superior e até a procura e quer conservá-la, recusa-se a assumir seu lugar de igual para igual no mundo dos adultos. Contudo, existem situações em que é conveniente que por um curto tempo o ajudante represente os pais. Por exemplo, quando um movimento precocemente interrompido precisa ser completado. Quando uma criança teve que ficar no hospital por um longo tempo e não pôde estar com sua mãe e com seu pai, embora tenha precisado deles urgentemente e sentido muito a sua falta, depois de algum tempo, o seu desejo se transforma em tristeza, desespero e raiva. Então, a criança afasta-se dos pais e mais tarde de outras pessoas também, embora tenha o desejo de ficar. As consequências de um rompimento precoce do movimento em direção aos pais pode ser superada se o movimento original for retomado e levado ao fim. Nesse processo, o ajudante pode servir de representante da mãe ou do pai do cliente naquela época. E o cliente pode terminar o movimento interrompido em direção aos pais, como a criança daquela época. Mas, diferentemente da transferência da relação entre pais e filhos, os ajudantes representam aqui os pais reais e não se colocam em seu lugar como uma mãe melhor ou um pai melhor. Por isso, os clientes também não precisam se desprender deles. Os ajudantes deixam os clientes voltarem para os seus pais reais e assim, clientes e ajudantes ficam livres. Seguindo esse modelo de sintonia com os pais verdadeiros, os ajudantes podem fazer fracassar desde o início a transferência da relação entre pais e filhos. Pois se eles respeitam de coração os pais de seus clientes, se eles estão em sintonia com esses pais e seus destinos, os clientes encontram nos ajudantes os seus pais
ao mesmo tempo não podendo mais se esquivar deles. O mesmo é válido quando ajudantes lidam com crianças. Na medida em que somente representam os pais, os clientes podem se sentir acolhidos junto a eles. Os ajudantes não se colocam no lugar dos pais. A terceira ordem da ajuda, então, é que o ajudante também se coloque como adulto perante um adulto que procura ajuda. Com isso, recusa as tentativas do cliente de forçá-lo a fazer o papel de seus pais. É compreensível que isso seja sentido e criticado por muitos como dureza. Paradoxalmente, essa dureza é criticada por muitos como arrogância, embora, olhando com exatidão, o ajudante seja muito mais arrogante numa transferência da relação entre pais e filhos. A desordem da ajuda ocorre quando o ajudante permite que o cliente faça reivindicações a ele como uma criança a seus pais, e quando o ajudante trata o cliente como uma criança, para poupá-lo de algo que ele mesmo precisa e deve carregar: a responsabilidade e as consequências dos seus atos. É o reconhecimento dessa terceira ordem da ajuda que diferencia de modo fundamental as constelações familiares e o trabalho com os movimentos da alma da psicoterapia habitual. A constelação, ela é uma terapia breve, então ela deixa muito claro essa separação. A psicoterapia tradicional muitas vezes entra rapidamente nessa contratransferência de o ajudante ficar com pena, e aí ferrou tudo, e querer ser essa contribuição de pai e de mãe. E na psicoterapia tradicional isso acontece muito, por isso a gente precisa na psicoterapia ter muita postura. E às vezes você vai ser, como terapeuta, muito dura com o teu cliente, porque ele precisa se responsabilizar pelos atos dele, com as consequências que isso gera na vida dele. Você não pode ser a mãe que passa a mão por cima e não deixa ele assumir as consequências dos atos que ele teve, senão você ferra com o processo de desenvolvimento humano desse ser. E isso recai sobre o terapeuta, né? Então, o Bert explica aqui que essa postura, muitas vezes, num olhar de uma outra pessoa, parece um comportamento muito duro e arrogante do terapeuta quando ele deixa que o outro pague e se responsabilize pelos seus atos. Só que, na verdade, o terapeuta se torna arrogante se ele se coloca no lugar dos pais desse cliente, se ele não deixa esse cliente assumir a responsabilidade pelo seu destino. E aqui explica uma outra coisa, que às vezes é necessário o terapeuta se colocar num exercício, numa dinâmica, que existe várias ferramentas que trabalham, uma delas é o renascimento, quando a criança, quando nasce, ou às vezes em outros processos que acontecem na vida, ocorre uma separação muito brusca dos pais com o filho e rompe esse vínculo. E a dor aqui para o filho é tão grande que ele se fecha no casulo dele e ele diz: eu me banco sozinho e eu não preciso de ninguém nessa vida. E ele vai se tornando um ser isolado. Isso aqui deixa uma pessoa muito dura. E isso aqui enrijece e adoece o corpo dessa pessoa. E aí, como terapeuta, eu posso favorecer, né? Então, às vezes, como é um vínculo que rompe assim? Normalmente, quando uma criança nasce prematura e que vai para UTI neonatal, ela fica afastada dessa mãe. Ela precisava continuar sentindo o cheiro no colo, no corpo da mãe, mamando ali junto da mãe, né? E aqui rompe esse vínculo. Às vezes ocorre um acidente, né? Às vezes a mãe morreu no parto. São dores muito profundas que faz com que esse bebê... Então, assim, no momento, agora se fica refazendo isso toda a vida, não fez nada. Isso aqui é um processo cirúrgico que o terapeuta pode se colocar, né? Então, muitas vezes no momento
Quem já foi nos retiros já viu isso acontecer. Em processos que a gente faz de renascimento no grupo, no final principalmente, eu já fiz em algumas vezes, que a gente faz como um canal de parto, e tu tem que passar pelo canal, e quando tu chega em mim, e eu tô servindo como a representante da mãe. E aí esse bebê se conecta de novo com a mãe na hora que acabou de nascer. Isso aqui tem um processo de cura gigantesca, neuroquímica dentro do nosso corpo, de modificação do nosso campo. Mas é só naquele instante. Depois ele segue agora com uma nova estrutura, com aquela conexão de novo com a mãe. E assume o seu destino a partir daí. A Inara quer saber o nome do livro. É esse livro aqui, ó. É O Amor do Espírito, Bert Hellinger. Consegue na internet. Essa parte da ajuda que a gente está nesse capítulo, ela é bem valiosa. Então, pessoal, eu vou fazer assim, ó. Eu sei que tá todo mundo aqui, eu quero todo mundo na próxima. Eu vou encerrar essa live para não correr o risco de ela cair e a gente perder como aconteceu ontem. Vou encerrar ela e vou abrir, e eu e a Grace, a gente vai ter uma conversa rapidinha, para vocês terem um pouquinho mais de noção. Algumas pessoas me enviaram perguntas sobre como é que funciona esse processo, né? Se ele é igual ao outro, direitinho. Então a gente encerra essa live, fica salva como 113, 114 encontros do Clube Constelação Online. E aí vocês esperam e eu já vou abrir a outra live. E aí a gente vai ter um bate-papo sobre essa ferramenta maravilhosa que é o Facelift, para vocês entenderem. E às vezes, vem sabedorias, como ontem a gente estava conversando, que mesmo que você não venha fazer esse curso amanhã conosco, vai servir para você colocar em prática aí na tua vida, porque a gente nunca sabe o que essas forças maiores nos induzem a ensinar de ferramenta aqui para você, né? Então, beijo. Agora a gente tem Clube Constelação Online na próxima segunda. Eu encontro vocês aqui para a continuação da leitura desse livro e espero vocês agora na próxima live. Já fecho aqui e abro a outra, tá?